Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Mais uma vez, terceiro vídeo dessa série de 3 vídeos sobre blockchain, inteligência artificial, NFTs, etc. Eu tô com todos com a mesma camiseta do Iron Maiden. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar puramente de blockchain, tá bom? Nos outros vídeos, se você não assistiu, tem mais 2 vídeos aqui sobre Web3 em geral. Web3 é a terceira geração de web. Então você vai encontrar assuntos como blockchain, NFTs, inteligência artificial e música. E Portugal também, porque nos últimos vídeos eu falei como esse assunto é forte em Portugal e como Portugal tá cheio de oportunidades nessa área, que, diga-se de passagem, ou não, é a área mais próspera do país. Eu te garanto isso, não só do país, é a área mais próspera do mundo, em qualquer coisa que alguém faça dentro dessa área. Vamos pro vídeo! Senhoras e senhores, eu sou Rafael Racor, sou marqueteiro, publicitário, comunicador, pronto, luso-brasileiro, moro aqui em Portugal, em Lisboa, há quase 8 anos e sou músico também, produtor musical. E nos últimos 2 anos eu comecei a trabalhar com a indústria de Web3, né? Depois de 14 anos trabalhando em Web2, eu migrei para Web3. Não resisti e caí de novo nessa coisa maravilhosa que é tecnologia e web, que eu sempre fui super fascinado desde o Windows 95, desde 1990 e bolinha. Quando eu baixei o meu primeiro detonado de Pokémon no Game Boy. Enfim, aí se calhar já tava até adolescente. Mas nesse vídeo vamos falar só de blockchain. O que é blockchain? Para você que está se perguntando o que raio é blockchain, o que raio são criptomoedas, né? Que universo é esse? Isso tudo faz parte de um conjunto chamado Web3, convencionalmente chamado de Web3. Quer dizer, terceira geração de web. Na primeira geração de web a gente teve as chamadas dial-up, as conexões dial-up, né? Aquele barulho, esse barulho. Tivemos o fax, tivemos ali os primeiros e-mails, tivemos já notícias, já era possível ler jornal, por exemplo, no computador. Depois a gente teve a Web 2, que já tinham meios de sistemas de buscas mais sofisticados, como o Google, como o Bing. Tivemos aí meios de download de música, ou seja, sem autoria, né? Download legal de coisas. A gente teve uma série de tecnologias dentro de um pacote que categorizaram a Web 2, como, por exemplo, aplicações, né? Aplicativos, a máquina financeira da venda de dados, né? Que até hoje é uma coisa muito forte. Para quem não sabe, o Google ganha dinheiro com dados, tá? Eles analisam extremamente, minuciosamente cada passo que você dá na internet. Eles vendem respostas extremamente assertivas para empresas que estão dispostas a pagar muito dinheiro para você clicar em uma coisa e comprar. Portanto, falando em clicar, não se esquece já de deixar o like aqui, tá? Clica aqui no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber mais vídeos sobre esse assunto. Aqui em cima tá o meu Instagram, em todas as redes sociais ele é igualzinho, @RafaelRacor, e só tem esse, não tem outro. Portanto, não deixe ninguém te enganar, eu só tenho esse aqui. Segue lá, já fica esperto. Blockchain é uma rede de validação. Blockchain quer dizer corrente de blocos. Então, as blockchains, as redes, as correntes de bloco, elas nada mais são do que redes mundiais, como a internet. Como você agora me assistindo, você está no YouTube, né? O YouTube tá aí no seu bairro? Não tá. Ele tem um servidor em algum lugar e você está assistindo uma imagem que eu aqui subi no servidor e você é capaz de acessar esse servidor até de outro planeta. Com Web3 é um pouquinho diferente. Esse servidor ele é descentralizado, ou seja, ele está no poder, essa rede ela está no poder de cada computador, de cada token que faz validações de transações a cada 10 segundos, 12 segundos, 30 segundos, enfim, o número que acordaram que vai fazer. Então, basicamente, blockchain, a grosso modo, é uma tecnologia de registro descentralizado, imutável, completamente seguro e transparente. Esses blocos são interligados e únicos, o que geram códigos completamente únicos e verificáveis e públicos, tá? Eles são públicos para qualquer pessoa verificar qualquer transação. Isso tira intermediários. Por exemplo,
transações com valor financeiro, transações peer-to-peer, né? Ponta a ponta. Você não precisa mais de um banco hoje para transferir dinheiro. Por exemplo, hoje para transferir dinheiro normal, se você for usar o sistema antigo, você precisa não só do banco, mas você precisa do governo, você precisa da Casa da Moeda, você precisa do fabricante do papel, da celulose, você precisa do fabricante do material, você precisa de uma série de coisas para dizerem que a sua nota, a sua cédula, o seu dinheiro é real, é válido. Enquanto isso, na blockchain acontece diretamente por meio descentralizado de vários computadores no mundo. Como? Com prova de trabalho ou prova de participação, como diz em português. Eu disse aqui, proof of work ou proof of stake. Prova de trabalho ou prova de participação, que seria aposta. Ou seja, eu coloco aqui 10 tokens X que os tokens do Joãozinho são válidos. E outras tantas pessoas também colocam 10 tokens dizendo que os tokens do João, os 10 tokens do João também são válidos. Ou seja, os tokens do João são válidos. A gente tem um consenso de que os tokens do João, as propriedades digitais do João são válidas. Entendeu, João? Se você se chama João, comenta aqui. Eu quero saber se você sabe alguma coisa já sobre o blockchain. Tendo isso em vista, blockchains são redes descentralizadas em níveis diferentes. Algumas são extremamente descentralizadas, como o Bitcoin, e outras menos, como todas as outras, praticamente, tá? Só o Bitcoin é mesmo totalmente descentralizado. As outras têm sempre um nível altíssimo de descentralização e um pequeno nível de centralização, o que garante a segurança, o que garante a imutabilidade da tecnologia e a imutabilidade da rede. Portanto, uma vez que agora que você já entendeu o que é blockchain, você ainda não deve ter entendido como isso funciona. E tudo bem, porque não é fácil. Para você entender como funciona, você vai ter que começar a usar. A boa notícia é que você hoje não precisa mais colocar dinheiro para aprender a usar. Hoje você já tem meios gratuitos de começar a usar blockchain. Por exemplo, o Good Dollar. O Good Dollar você pode começar a receber tokens de Good Dollar, são tokens ERC20, quer dizer, esses tokens fazem parte da rede de Ethereum e você pode receber diariamente tokens gratuitos e usá-los como quiser. Você também pode usar os Goerli, por exemplo, que são outros tokens na rede de Ethereum que são conhecidos como os tokens da testnet, ou seja, da rede de teste. Então, você pode aprender de várias maneiras a interagir com blockchain. Isso, meus amigos, minhas amigas, para você, músico, tem a seguinte vantagem. A tua música registrada em blockchain por meios de NFTs ou qualquer outro material, não só músicas, podem ser trechos de músicas, pode ser até faixas separadas, por exemplo, vamos supor que para montar uma faixa você tem 10 faixas, certo? Sei lá, microfone 1, microfone 2, guitarra, baixo, teclado, bateria, sei lá. Você pode, por exemplo, registrar cada uma dessas tracks em forma de NFT dentro das blockchains, da blockchain que você achar mais viável, de preferência uma blockchain barata e segura, e você pode garantir 100% a autoria e a soberania dos teus conteúdos digitais, dos teus pertences digitais de determinada música, tá? Eu só tô dando aqui um caso de uso pouco eficiente, mas acredito que possa ilustrar pouco melhor. Tá bom, e para que serve então blockchain? Blockchain serve para muitas coisas, e as coisas principais, as palavras-chave principais que você precisa guardar sobre blockchain são segurança, descentralização, soberania, propriedade, transparência e capacidade de eliminar terceiros em uma transação. Gente, esse não é um assunto fácil, gravar esse vídeo não foi fácil, não tá sendo fácil para mim. Eu espero trazer conteúdos muito melhores no futuro relacionando Portugal, Web3, blockchain e música nesse canal aqui. Você, por favor, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, considera me seguir lá no Instagram também e vamos trocando ideia, porque isso aqui é uma jornada muito longa. Vamos junto, qualquer assunto que eu jogar aqui, por favor, faça a pergunta, eu vou tentar responder, em outros vídeos, mas não fique com dúvida. Vamos falar sobre esse assunto porque eu tenho certeza que eu e você e todo mundo tem muito a se beneficiar com esse assunto. Eu tô querendo ver esse vídeo daqui 10 anos porque a gente vai dar muita risada disso, a maneira como a gente está tratando esse assunto. Mas enquanto esses 10 anos não chegam, vamos junto comigo nessa trajetória porque o caminho vai ser longo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu sou Rafael Racor, te vejo num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!